Amor e Tantra. Agora podemos distinguir e compreender muito bem a diferença entre amor e paixão. Nossos mestres nos ensinam que o amor é essencialmente um estado de consciência. O amor verdadeiro só pode acontecer quando o ser humano atinge graus elevados em sua consciência e desperta em si o verdadeiro conhecimento sobre a natureza de si mesmo. Quando um ser está vibrando em níveis elevados de consciência, instala-se naturalmente um novo padrão de comportamento dele para com o universo. Este ser passa a compreender seu papel junto à humanidade e sua relação com todas as coisas no cosmos. Os mestres costumam dizer que esse ser verdadeiramente ama. O amor passa a fazer parte dele e é completamente diferente da paixão, em geral direcionada a só uma pessoa. As palavras e os conceitos que fazemos delas é que estão errados. Diagnosticamos a paixão como uma doença, uma espécie de desequilíbrio do ser. O amor não é assim. Ele é um estado vibratório conquistado neste mundo. Quando o ser humano vivencia este estado superior de consciência cósmica, e somente nele o verdadeiro amor acontece. Nunca devemos confundir amor com paixão. Quando você está apaixonado por alguém, não está necessariamente amando. Se assim fosse, saberia que não pode possuir essa pessoa. Não sentiria ciúme e tampouco a prenderia junto a si, e não sofreria no momento da sua partida. No verdadeiro estado de amor cósmico, você passa a amar toda a natureza, respeita e ama os animais e não os mata para comer. Você compreende que são criaturas como nós, que estão aqui para viver suas vidas naturalmente e não para ser escravizados ou sacrificados, para servir ao deleite primitivo desta raça humana decadente. O maior absurdo que alguém pode cometer diante de mim é convidar-me para um churrasco, pois amo os animais e não consigo comê-los. No verdadeiro estado de amor, você não consegue ser carnívoro e passa a se alimentar de forma completamente diferente da anterior. O Tantra abrirá muitas portas em sua vida e lhe mostrará uma nova ordem planetária. Quando os seres humanos realmente compreenderem e viverem em pleno estado de amor cósmico, os conceitos de inimigo, de bem e de mal desaparecerão de sua vida e de sua visão de mundo. Você passará a amar tudo e todos igualmente. Por isso, Jesus dizia: amai teu próximo como a ti mesmo, amai teu inimigo também. Somente no estado de amor pleno isso é possível no interior de um ser. Jesus era um ser iluminado e, como tal, viveu os estados superiores de consciência. Ele verdadeiramente vivia um estado de amor cósmico e pleno. O Tantra, por sua vez, é o único caminho que nos ensina a chegar a esse estado de amor e iluminação através da sexualidade e dos relacionamentos afetivos. Por que será que o Tantra é assim? Vou contar uma história para ilustrar esse fato. Havia na Índia um famoso mestre tântrico que peregrinava pelo país. Ao passar pelas cidades, ele chamava a atenção de muitos que se aproximavam para ouvir seus discursos, pedir conselhos ou se tornar discípulo seu. Certa vez um homem o procurou com o intuito de ser aceito como discípulo para uma jornada tântrica. No entanto, ele vinha de uma seita religiosa e não compreendia a natureza real do caminho tântrico. Sua religião anterior era muito austera e celibatária, completamente antagônica ao sexo e ao prazer. Chegando diante do mestre, ele pediu para ser aceito como discípulo. O mestre, observando-o e analisando sua expressão física e corporal, assim como sua aura,
pôde perceber quem estava diante dele. Então passou a questionar esse homem, perguntando-lhe: Você é casado? O homem respondeu: Não, mestre, nunca procurei, nem estive com uma mulher. Desde muito cedo, minha vida tem sido totalmente dedicada a Brahman e à busca espiritual. O mestre continuou indagando: Você não é casado, mas por acaso tem uma namorada ou uma amante? Novamente a resposta do homem foi incisiva. Mas é claro que não, mestre. Como já lhe disse, minha vida está voltada para Deus e não para as mulheres. O mestre insistiu: Mas você tem mesmo certeza de que nunca amou uma mulher em sua vida? Quando você era mais jovem, nunca se apaixonou por uma mulher? O homem continuou a responder: Mestre, isto nunca aconteceu em minha vida. O mestre insistiu novamente: Mas nem mesmo por um segundo sequer, quando uma mulher bela passou diante em sua frente, você não ficou atraído por ela? Nenhum sentimento de amor por ela percorreu o seu ser? Esse candidato a discípulo continuou negando. Mas é claro que não, mestre, isso nunca aconteceu em minha vida. Todo o meu ser está voltado para Deus. Então o mestre respondeu: Sinto muito, meu filho, mas não posso aceitá-lo como discípulo. Não existe em você nenhum vestígio de amor. Não há em seu ser nenhuma semente do amor que eu possa, a partir dela, fazer o amor florescer. Se você tivesse amado uma mulher por um segundo apenas, eu poderia ajudá-lo. Eu poderia pegar essa pequena semente de amor e fazê-la germinar, florescer e dar os frutos do amor superior. Mas como não existe nada em você, não poderei aceitá-lo. Vá em paz e procure outro caminho. Como podem notar, o Tantra é um caminho completamente diferente de outras religiões e de outras seitas. O Tantra começa a desenvolver o verdadeiro estado do amor cósmico, a partir de um estado de paixão e de uma pequena semente de amor que nutrimos em nossos relacionamentos afetivos. Fantasias sexuais. Todo indivíduo nutre em sua mente os mais variados desejos sexuais e fantasias. Na maioria dos casos, irão passar pelos condicionamentos religiosos e morais impostos por nossas culturas e serão reprimidos e proibidos. Um grande conflito se instala em nossa mente. Por um lado, o grande desejo e do outro, a grande proibição. No caminho do Tantra, isso não acontece, pois sempre você estará livre para realizar todos os seus desejos e fantasias eróticas. No Tantra não existe ninguém proibindo nada nem estabelecendo parâmetros. É claro que no caminho do Tantra não vamos extrapolar nossos desejos e fantasias para algo agressivo ou lesivo ao outro. Ambos decidem realizar suas fantasias juntos, sem barreiras. Ambos constroem juntos a sua busca por prazer e satisfação pessoais. O uso de feitiços, transar em locais inusitados, tudo é permitido. Não existe nada proibido. As barreiras, sim, existem e são para ser transpostas. A pergunta mais frequente feita por meus alunos é sobre o desejo de transarem ao mesmo tempo em 3. Eles me perguntam se considero isso correto e o que o tantrismo espiritual diz a respeito. Então respondo aplicando o princípio fundamental do Tantra: tudo é permitido e você é divino. Se você é divino, você faz as próprias regras. O outro não tem que achar nada, nem julgar nada. Um mestre tântrico não julga nada. Eu lhes digo que, se é de comum acordo entre os parceiros realizarem essas fantasias, vão em frente, façam e sejam felizes. Mas lhe peço para nunca perderem o espírito de carinho, amor e respeito entre si. Todos devem lembrar que estão numa jornada espiritual e cada um deve conhecer seu objetivo no caminho do Tantra. Nunca devemos encarar o Tantra como um caminho de promiscuidade, mas de liberdade. Você é seu próprio juiz. Apenas nunca se esqueça de que o outro também terá a mesma liberdade que você para decidir a própria vida.
Se o cerne da jornada de cada um é o espiritual, vocês certamente cuidarão para que não ocorram absurdos nem extremos nas fantasias sexuais. Aliás, os extremos nunca são o melhor caminho. Outros me perguntam se a diferença de idade é obstáculo no tantrismo. Muitos homens e mulheres desejam e fantasiam transar com pessoas muito mais jovens do que eles e me perguntam se isso é correto. Também ouço as mesmas perguntas de meninas e meninos mais jovens em relação aos mais velhos, durante meus cursos para adolescentes. A resposta é a mesma da questão anterior. No tantrismo, essas fantasias devem ser realizadas e vividas intensamente. O ser pode ter todas as fantasias realizadas para que a satisfação e as experiências sexuais sejam as mais ricas possíveis na vida de cada um. Não há problema na diferença de idade. Se ambos nutrem esses desejos, devem ir em frente e realizá-los intensamente. Para uma jovem ou para um jovem é muito bom ter encontro sexual com pessoas mais velhas, pois eles se sentem confiantes, seguros, aprendem a se soltar com pessoas mais experientes. Por outro lado, para os mais velhos é maravilhoso trocar suas energias sexuais da Kundalini com pessoas mais jovens. Os jovens possuem um potencial sexual muito intenso e o fluxo de energia Kundalini advindo deles revigora e dá forças espirituais e internas para os mais velhos. Em contrapartida, a energia dos mais velhos é mais trabalhada, mais refinada e mais pura. Se um praticante tântrico com muito tempo de jornada elevou suas vibrações, sua energia também guarda alto teor de estabilidade. Essa energia é doada para os jovens, trazendo harmonia e equilíbrio para sua mente e seu espírito. Todos ganham muito com essas experiências e crescem igualmente. Portanto, estejam livres para se relacionar abertamente no Tantra. Se suas fantasias focalizarem pessoas mais jovens ou de outras raças, cor, enfim, realizem seus desejos e sejam felizes. Quando em meus cursos pergunto aos alunos se já realizaram todas as fantasias sexuais, ninguém escapa ao constrangimento diante dessa pergunta. Porque, como vimos, o nosso desejo mais íntimo é muitas vezes proibido pela sociedade. E as pessoas têm vergonha até de falar sobre o assunto. Para uma vida sexual realizada e sexualmente satisfeita, para podermos ascensionar no caminho tântrico, as nossas fantasias devem ser realizadas. Se isso não ocorrer, os desejos mais ocultos estarão dentro de você, minando suas relações afetivas. Para que uma nova etapa do Tantra se inicie, é necessário que a primeira fase esteja completamente resolvida. No caminho do tantrismo, o mestre orienta seus discípulos por fases. Na primeira fase, o discípulo deverá fazer muito sexo e ter as relações e experiências que julgar necessárias. Estando satisfeito nessa fase, o mestre irá direcioná-lo para a etapa seguinte. Como já vimos também, uma das etapas superiores do tantrismo é o controle do orgasmo e da ejaculação. Tantra e homossexualidade. Muitos homossexuais têm me perguntado e participado de meus cursos, e da mesma forma que todo ser humano, eles também procuram ser felizes e se realizar afetivamente e sexualmente. Costumo me perguntar se o Tantra possui alguma espécie de preconceito com eles. Como sempre, insisto no princípio básico e fundamental do Tantra. Você é um ser divino e o divino está em você. Se assim é, um homossexual não tem nada de diferente em relação a ninguém. A opção sexual de cada um é inerente ao seu espírito. A sexualidade da alma é muito diferente das condições macho e fêmea impostas por nossos corpos biológicos. A alma não possui dois sexos altamente definidos e polarizados. No plano espiritual,
Ela experimenta uma variada gama entre as polaridades que conhecemos como macho e fêmea. Desse modo, uma alma, quando encarna num corpo biológico polarizado apenas entre macho e fêmea, poderá não se identificar completamente. Esse ser agirá de acordo com os desejos de sua alma e não de seu corpo. Não devemos nos esquecer de que o corpo é apenas uma roupa humana para a consciência e para o espírito. Ele não reflete aquilo que realmente somos. Assim, os desejos homossexuais podem fluir de dentro da alma desses seres e isso é profundamente natural para eles. Da mesma forma, aconselhamos que cada um viva sua fantasia interior e seus desejos internos. A homossexualidade não é uma doença, nem desequilíbrio de personalidade. É algo natural que flui da alma do ser e de sua natureza energética mais íntima. Estou escrevendo um livro especificamente sobre a homossexualidade e espiritualidade para que todos aqueles que são discriminados em nossa sociedade pelas religiões possam viver sua experiência de vida sem culpa e livres das amarras do preconceito e das condenações grotescas. Todos os homossexuais são seres divinos e, como tal, merecem nosso respeito e admiração, pois são almas e espírito em busca da luz aqui na Terra, como qualquer outro ser. O Tantra sem parceiro. Muitos alunos me perguntam se nossa transcendência ou iluminação depende exclusivamente de encontrarmos uma parceira ou parceiro para as práticas tântricas. Muitos me dizem: estou só e não tenho ninguém. Como estar no caminho do Tantra estando só? Essa questão é muito importante e deve ser esclarecida para que possamos compreender a natureza fundamental do Tantra Yoga. O Tantra nos ensina que o prazer está em nós e não no outro. O outro é apenas aquele que irá nos mostrar e auxiliar a despertar esse prazer. Quando você está só e não tem nenhum relacionamento para praticar o tantrismo a dois, poderá usar essa condição para conhecer muito mais a si mesmo. A masturbação é algo importante para o autoconhecimento do seu corpo e de suas zonas de prazer. Você realmente compreende que o prazer sempre esteve em você e que o outro apenas estimulava e auxiliava essa energia a vir à tona. Quando você compreende isso de verdade, não estabelece dependência doentia do outro. Você compreende que o outro é um amigo e uma alma e que juntos poderão se ajudar mutuamente a fazer emergir o prazer. Nunca se esqueça de que você não possui o outro e o outro não possui você. No relacionamento tântrico não existe vínculo de nenhuma espécie. Todos são livres para ir e vir. Assim, quando você se encontra num período em que está só, sem ninguém para se relacionar, procure se masturbar e seguir todos os outros conselhos tântricos já descritos nesse livro. Purifique seu ser que você irá atrair, mais cedo ou mais tarde, alguém para estar a seu lado nessa jornada. Nunca se esqueça de que você é quem atrai o outro. Portanto, trabalhe em seu ser enquanto está só. Pratique yoga, pratique meditação, estude filosofia e viva tranquilamente em paz. Pratique o sexo sozinho e viva suas fantasias internas na masturbação. Você verá que ela lhe proporcionará níveis elevados de prazer. Estando só, você se libera muito mais, pois não tem que se preocupar com o outro. Você estabelece seu ritmo e seu tempo de excitação e de liberação do orgasmo. Se estiver trabalhando na fase do controle do orgasmo, você poderá fazer a mesma coisa e, na masturbação, controlar seu orgasmo da mesma forma que se estivesse com alguém. Deixe tudo fluir sem barreiras e encontrará seu equilíbrio e seu centro em você mesmo. O seu centro deve estar em você e nunca no outro. Estar só é um bom teste para saber se realmente compreendeu isso. Se consegue passar um tempo sem a dependência do outro em sua vida,
Fique centrado e em paz, que a natureza se encarrega de colocar no seu caminho alguém sintonizado com suas energias. O Tantra e a meditação. Talvez seja esta a porta principal que nos conduz aos estados elevados de consciência. No silêncio do nosso interior, podemos escutar nossa alma, podemos encontrar nossa real natureza por nós esquecida. No Tantra, a meditação é imprescindível. Muitos de meus novos alunos me perguntam como meditar, em que pensar, em que devemos nos concentrar. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que seja a meditação. Acredita que são necessárias técnicas especiais e que, se não tiver um bom mestre, nada conseguirá. A meditação é mais uma parte do processo de libertação proposto pelo Tantra. Podemos meditar de muitas formas, andando, sentado na postura de lótus ou executando os movimentos do Tai Chi, enfim, de infinitas maneiras. Cada um encontra sua maneira de meditar, cada um encontra sua regra e seu método. Conheço uma antiga história chinesa que ilustra muito bem o ato de meditar. Certa vez, existia na China um comerciante muito rico. Tudo que o dinheiro podia comprar, esse comerciante possuía. Sua casa era repleta de todos os bens materiais, nada lhe faltava. Um dia, ele ficou sabendo que em uma aldeia, nas montanhas, morava um velho sábio que sabia levitar. Esse velhinho flutuava suavemente a alguns centímetros do chão, à vista de muitos curiosos que o procuravam. O rico comerciante ficou interessadíssimo no assunto e, de imediato, subiu as montanhas ao encontro do sábio ancião. Lá chegando, encontrou e ficou maravilhado com o que viu. O comerciante não tinha tal poder e a todo custo queria comprar do sábio ancião o segredo desse feito. Dizia ele que pagaria o dinheiro que fosse necessário para que o velho o ensinasse a levitar. O paciente velhinho disse-lhe que não queria nenhum pagamento e que o ensinaria com todo prazer. Maravilhado, o comerciante passou a ouvir os ensinamentos do sábio. Disse o velho que era muito simples aprender aquilo, bastava apenas que ele seguisse as instruções passo a passo. O primeiro exercício foi o seguinte: durante um mês, o comerciante deveria sentar-se todos os dias na posição de lótus e assim ficar por 1 hora, meditando. Mas havia um porém: durante esse tempo não poderia pensar em macacos. Depois de ouvir as instruções, o comerciante entusiasmou. Só isso? É muito fácil. Basta então eu me sentar e não pensar em macacos? Exatamente, disse o velho sábio. O comerciante voltou para casa disposto a executar sua primeira tarefa. Findando o mês, deveria retornar até o velho para apresentar a segunda lição. No primeiro dia de meditação, sentou-se num lugar silencioso e iniciou seus treinos com o intuito de não pensar em macacos. Passou-se um dia, passaram-se 2, 1 semana, e o rico comerciante não suportou mais tal exercício. Por mais que não quisesse pensar em macacos, mais macacos apareciam em sua mente. Entristecido, após 1 semana de tentativas, voltou a subir as montanhas em busca do velho sábio. Lá chegando, disse: Olha, meu senhor, em meus exercícios, disse-me que eu não poderia pensar em macacos. No entanto, não consigo pensar em outra coisa, só vejo macacos em minha mente. O velho sorriu largamente e comentou: Tu acabaste de ter a primeira lição do que não é meditar. Aprendeste como não deve ser feito. Na natureza, tudo segue a ordem interna e natural, sem esforços. Quando dirigiste tua mente, ela se perdeu e veio a confusão. A meditação deve fluir e existir em seu interior. Deixa que teus pensamentos fluam livremente, sem esforços, sem querer conduzi-los. Aos poucos, tua mente se aquietará e então poderá ouvir a tua alma. O hábito de meditar promove o equilíbrio do homem com o mundo espiritual.
é o primeiro passo na abertura das portas psíquicas que colocarão o discípulo em contato com as dimensões superiores. Meditar é, inclusive, uma forma eficaz de eliminar as tensões que se instalam em nossa psique e espalham por nosso corpo denso. Por isso, também, ela facilita a abertura das portas que nos colocam em contato com as dimensões superiores. O caminho do Tantra é pautado pela meditação. Através dela, vamos ao encontro de nossa alma, tangenciamos nosso ser superior. Técnicas de meditação. Existem muitas técnicas de meditação espalhadas por muitos livros, doutrinas por todas as escolas orientais. No entanto, seu princípio fundamental consiste em cada um encontrar sua maneira natural e harmônica de estar consigo mesmo. Não podemos confundir meditação pura com exercícios mentais de concentração ou técnicas do gênero. A meditação consiste em nos colocarmos numa condição receptiva, onde podemos ser auxiliados por mestres e irmãos cósmicos superiores. Devemos compreender que não estamos sós nessa jornada sobre a Terra e que o plano invisível caminha lado a lado conosco. Compreender essa aliança e sintonia com as forças maiores do universo é sinal de grande sabedoria. O Tantra nos ensina a meditar de maneira simples e natural, e podemos nos manter em estado meditativo o tempo todo, ou seja, podemos estar harmonizados com nosso natural o tempo todo. Deixar fluir tudo aquilo que está dentro de nós. Por isso, o Tantra não é contra o sexo, mas a favor dele com extrema naturalidade. Assim também o ato de meditar deve fluir de dentro de você de forma natural e simples, dispensando técnicas sofisticadas e de difícil compreensão e prática. A sexualidade dos jovens Muryas. Existe na Índia um povo denominado Muryas, um dos povos tribais não hindus da Índia Central, dividido em centenas de gotus espalhados pelo antigo estado real de Bastar. A forma como tratam a sexualidade é maravilhosa e nos ajuda a compreender as origens do pensamento tântrico com relação à liberdade sexual. Esse povo desenvolveu uma cultura baseada na liberdade sexual, que, aliás, é a pedra fundamental da filosofia tântrica. É importante analisar o texto e seguir para compreendermos que uma sociedade tântrica é perfeitamente possível e natural. Jalaro, uma menina de 12 anos de idade, escapou da cabana de seus pais e se dirigiu ao reduto Gotu, nos arredores da aldeia. Seus pés descalços pisavam suavemente sobre a terra das ruas empoeiradas e os enfeites que levava no tornozelo tilintavam alegremente ao cair da noite. Ela andava mostrando a sua sensualidade serena e cheia de graça, característica das mulheres da tribo Múria. Mas sob essa aparência plácida, seu excitamento transbordava. Naquela noite, Jalaro esperava dormir com o Lakmo, o seu favorito entre os meninos Gotu. Ela teve o seu primeiro período menstrual havia apenas uma semana e já todos os meninos da tribo estavam desejosos de dormir com ela. Jalaro havia se relacionado sexualmente com muitos deles durante os anos em que viveu no Gotu, mas agora, finalmente, ela era uma mulher de verdade. Nos arredores da aldeia, outras meninas a esperavam, conversando animadamente. Penteavam os cabelos com os pentes de madeira enfeitados, riam e falavam sobre as atividades da noite que se aproximava. Os meninos já estavam reunidos. Do fogo aceso desprendia-se o aroma de madeira queimada e de cravo, invadindo o reduto Gotu. As meninas passaram pelo portão sorridentes e barulhentas, reunindo-se de início em frente a uma fogueira. Depois dispersaram, indo ao encontro de seus parceiros. Um outro grupo sentou-se junto ao fogo, conversando e brincando.
De um terceiro grupo localizado em uma outra parte do reduto, elevou-se subitamente o ressoar pausado de um tambor e corpos seminus começaram a dançar na escuridão com movimentos espasmódicos e serpenteantes. Em todos os lados, espalhadas como folhas, outras crianças deitavam no chão com a cabeça apoiada nos braços, cansadas demais para dançar depois de um longo dia de trabalho no campo com seus pais. Mais tarde, quando a música e a dança haviam cessado e as crianças menores dormiam, Belosa, a chefe das meninas, anunciou quem cada uma das meninas iria massagear e com quem iriam dormir. Essas escolhas eram feitas arbitrariamente e Jalário sorriu, baixando o olhar quando Belosa, sensata e perspicaz, nos seus poucos 17 anos, indicou que ela massageasse Lacmo e depois compartilhasse com ele a esteira de dormir. Por algum tempo, Jalaro ficou ajoelhada no chão, perto do fogo. Lacmo sentou-se entre suas coxas. Ela tirou de entre os seus cabelos um de seus lindos pentes entalhados à mão e começou a pentear os longos cabelos negros e emaranhados de Lacmo, enquanto conversava com ele docemente. Após essa introdução, ela massageou suas costas, seu peito, seus braços e pernas, a princípio lentamente, aumentando pouco a pouco a intensidade do ritmo e da pressão de suas mãos. Depois percorreu o corpo de Lacmo com a ponta dos dentes de seu pente para estimular a pele. Finalmente, ela pegou em cada um de seus braços e estalou todas as juntas, desde o ombro até a ponta dos dedos. Esta cena era repetida em muitos outros locais do reduto. Em pouco tempo, as esteiras de dormir foram desenroladas e as crianças solteiras da tribo Múria estavam absortas em carícias, fazendo jogos sexuais. Resguardadas pelas paredes que cercam esse reduto, as crianças de uma aldeia múria ficam completamente separadas dos adultos até o despontar do dia seguinte. Os adultos gostam muito desse arranjo porque permitem que eles próprios tenham maior privacidade à noite em suas cabanas pequenas e apertadas. Isso porque, para os povos múrias, o prazer do sexo em privacidade e sem interferência das crianças é um dos mais supremos prazeres da vida matrimonial. Embora tecnologicamente atrasada, essa sociedade incentiva a privacidade. Ali, o sexo, assim como o trabalho, os jogos, a alimentação e o sono são aceitos abertamente como parte natural da vida. Entre crianças de 3 e 4 anos, já começam a se familiarizar com os fatos básicos do comportamento sexual. Assim, quando tiver o dobro da idade, a ignorância a respeito dos assuntos sexuais já será coisa do passado. Nesse período, a vida infantil e da adolescência, os pais estimulam seus filhos a passar cada vez mais tempo no reduto Gotu. O povo Múria tem uma visão muito saudável a respeito do amadurecimento físico e comportamental, recebendo com alegria o desabrochar da tão esperada masculinidade ou feminilidade. Os pais ficam ansiosos para que as crianças atinjam a satisfação sexual e social que farão delas posteriores parceiras ou parceiros desejáveis para o casamento na juventude. E o reduto Gotu funciona como um campo de treinamento básico nesse processo. Entretanto, nenhuma criança múria é colocada de repente ou à força para fora da casa de seus pais. Ela é apenas incentivada a participar das atividades do reduto Gotu, a princípio por um curto período ao entardecer. Depois, gradativamente, é incentivada a permanecer por mais tempo até passar a noite ali. Ao romper do dia, todas as crianças múrias retornam às suas casas para a refeição matinal e para começar um longo dia de trabalho pesado, em casa ou nos jardins. Depois, toda a família janta reunida e, ao terminar, as crianças mais velhas saem de casa e se dirigem novamente ao reduto Gotu.
Quando as crianças múrias começam a frequentar o reduto, não se esperam que mantenham relações sexuais imediatamente, mas desde o início já são expostas à conversa das crianças mais velhas. À medida que o tempo passa, os novatos vão encontrando oportunidades para testar aquilo que escutaram. Os menos experientes são ensinados pelos mais velhos da maneira natural e fácil que as crianças têm para ensinar umas às outras. Gradualmente, na medida em que os anos vão passando, as crianças adquirem cada vez mais confiança, experiência e capacidade para usar a própria sexualidade. Nos redutos Gotu mais conservadores, as crianças têm parceiros sexuais permanentes, completados por casamentos simulados e por uma fidelidade total. Mas na maioria dos Gotus, as crianças formam pares de maneira arbitrária e esses pares são mudados constantemente. Como regra geral, não é permitido a um menino e uma menina dormirem juntos por mais de 3 noites seguidas, sendo então exigida a troca de parceiros. Os Muryas explicam que esse costume impede as crianças de estabelecerem laços afetivos permanentes com seus parceiros sexuais, laços que iriam interferir nos planos de casamento estabelecidos cuidadosamente pelas gerações mais velhas. Casar-se com um parceiro do mesmo reduto era totalmente desaprovado e, portanto, raramente acontecia. A constante troca de parceiros apresenta outros efeitos desejáveis. Ela garante à criança ampla variedade de oportunidades sexuais, desencoraja a formação de grupos ou outro tipo de divisão interna e ajuda a diminuir a competitividade, a possessividade e o ciúme. Os Muryas, como outras culturas pré-industriais, acreditam que a promiscuidade por si só representa um método contraceptivo muito eficaz para meninas adolescentes. A taxa de gravidez pré-matrimonial gerava em torno de 4% entre os Muryas, e a fertilidade quase total das adolescentes com vida sexual diversificada foi relatada para terras além do Pacífico, das Filipinas à Melanésia, assim como também na África e na Ásia. Quando uma menina do reduto fica grávida, ela rapidamente se casa com o parceiro do reduto ou com seu noivo legal. Em ambos os casos, nem o filho nem o casamento ficam estigmatizados permanentemente. Os Muryas respeitam os Gotus como lugares sagrados. Segundo a lenda, foram criados pela mais reverenciada de suas divindades, Lingo Pen, e, portanto, nada que acontece entre suas paredes pode ser considerado pecaminoso. Desta forma, a iniciação sexual da criança é feita em ambiente seguro, acolhedor e culturalmente legítimo, proporcionando ao povo Murya uma das atitudes mais encantadoras frente ao sexo entre as registradas nos anais da etnografia mundial. Sua atitude é muito natural e muito simples. Os Muryas acreditam que o relacionamento sexual seja uma boa coisa, que faz bem às pessoas, é belo e saudável quando realizado entre pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Para eles, o sexo é a melhor coisa da vida. No Ocidente, de modo geral, acredita-se que as crianças não são, por natureza, seres sexualizados e, mais que isso, acredita-se que não devam se tornar criaturas sexualizadas. Além disso, impede-se a todo custo que entrem em contato com ideias e conhecimentos relativos ao sexo, para que não se transformem em seres sexualizados antes do tempo previsto. Entretanto, apenas poucas culturas estudadas pelos antropólogos apresentam membros que não zombam dessas nações. Para a maioria esmagadora das culturas pré-industriais, a sexualidade é um aspecto inevitável e inócuo da infância. A canção de Mahamudra, de Tilopa. Um dos mais belos clássicos sobre o Tantra é a canção de Mahamudra, do mestre Tilopa.
Ela traz toda a base filosófica e espiritual do tantrismo e com ela encerrarei este livro. Não vou comentá-la, pois demandaria mais um livro. Em meus cursos sobre Tantra, costumo realizar um trabalho especial para transmitir esta canção, um curso inteiramente dedicado a ela. Quem se interessar por esse trabalho, procure-me para que possamos juntos nos aprofundar nos belos conceitos do Tantra e da espiritualidade oriental. Letra da canção de Mahamudra. A canção de Mahamudra. Mahamudra está para além de palavras e símbolos, mas para ti, Naropa, sério e leal, isto deve ser dito. O vácuo não precisa de confiança, Mahamudra repousa sobre o nada, sem fazer esforço, mas permanecendo desprendido e natural. É possível quebrar o jugo, ganhando assim a libertação. Se alguém nada vê quando contempla o espaço, se alguém com a mente observa a mente, esse alguém destrói distinções e alcança o estado de Buda. As nuvens que vagueiam pelo céu não têm raízes nem lar. Também assim são os pensamentos distintivos vagando através da mente. Desde que a mente, eu, é vista, cessa a discriminação. Formas e cores formam-se no espaço, mas o espaço não é tingido nem pelo branco nem pelo preto. Da mente eu, todas as cores emergem, e a mente não é manchada nem por virtude nem por vícios. As trevas dos tempos não podem amortalhar o sol fulgente. Os longos kalpas da Sansara jamais podem esconder a luz brilhante da mente. Embora as palavras sejam ditas para explicar o vácuo tal como é nunca pode ser explicado. Embora digamos que a mente seja uma luz brilhante, ela está para além de todas as palavras e símbolos. Embora a mente seja vazia em sua essência, contém e abarca todas as coisas. Nada faças com o corpo, mas relaxa. Fecha com firmeza a boca e permaneça silente. Esvazia a mente e nada penses. Como um bambu oco, repousa bem teu corpo. Sem dar nem tomar, repousa tua mente. Mahamudra é como a mente que a nada se prende. Assim praticando, alcançarás em tempo o estado de Buda. A prática do mantra e da paramita, a instrução em sutras e preceitos, o ensino das escolas e das escrituras, não levarão à percepção da verdade inata. Porque se a mente, quando tomada por algum desejo, procura encontrar algum objetivo, apenas oculta a luz. Aquele que observa os preceitos tântricos ainda discrimina, trai o espírito de Samaya. Cessa toda atividade, abandona todos os desejos, deixa que os pensamentos subam e desçam, coisas que ele farão como ondas no oceano. Aquele que nunca prejudica o não perdurável, nem o princípio da não distinção, defende os preceitos tântricos. O que abandona o desejo insaciável e não se prende a isto nem aquilo, percebe o significado real dado nas escrituras. Em Mahamudra todos os pecados são consumidos. Em Mahamudra está a libertação dos cárceres do mundo. Esse é o supremo Arshot de Dharma. Os que não creem nisso são insensatos, para sempre chafurdados em sofrimento e tristeza. Se alguém quer lutar para a libertação, precisa confiar num guru. Quando a tua mente recebe a bênção dele, a emancipação está próxima. Ai, todas as coisas deste mundo são sem sentido, não passa da semente da dor. Ensinamentos pequenos levam a ações. Só se deve seguir os grandes ensinamentos. Transcender a dualidade é visão soberana. Dominar abstrações é prática régia. A trilha da não prática é o caminho de todos os Budas. Quem pisa essa trilha alcança o estado de Buda. Transitório é este mundo. Como fantasmas e sonhos, ele não tem nenhuma substância. Renuncia a ele, abandona seus parentes, corta os laços da luxúria e do ódio e medita em bosques e montanhas. Se, sem esforços,
permaneça desprendidamente em estado natural, e logo, Mahamudra, conseguirás e obterás a não obtenção. Corta a raiz da árvore e as folhas murcharão. Corta a raiz da tua mente e Sansara tomba. A luz de qualquer lâmpada dissipa, num momento, as trevas de longos kalpas. A luz forte da mente, num simples lampejo, queimará o véu da ignorância. Quem quer que se agarre à mente não vê a verdade que está além da mente. Quem quer que lute para praticar o Dharma não encontra a verdade que está além da mente e da prática. A fim de saber o que há além da mente e da prática, é preciso cortar completamente a raiz da mente e ficar despido. Assim deve afastar-te de todas as distinções e permanecer tranquilo. Não devemos dar nem receber, mas permanecer natural, porque Mahamudra está para além de toda aceitação ou rejeição. Já que a Laya não é nascida, ninguém pode obstruí-la, nem manchá-la. Conservando-se na região não nascida, toda aparência se dissolverá em Dharmata, e o egoísmo e o orgulho se desvanecerão em nada. A suprema compreensão transcende tudo isso e tudo aquilo. A suprema ação contém grande produtividade sem apego. A suprema realização é compreender a imanência sem desejo. De início, o yogi sente que sua mente está despencando como uma cascata. A meio curso, como o Ganges, ela flui lenta e suavemente. Ao fim, é um vasto oceano onde as luzes da mãe e do filho se fundem numa só. Tilop. Comentários. No Tantra, vemos aqui, conforme o exemplo dado pelo professor, não adianta dizer que é voltado 100% a Deus e não ter afeto ou desejo. O sexo faz parte de nossas vidas, contrariando a maioria das religiões que dizem que sexo é pecado, que é só quando casa, etc. As crianças também têm desejos sexuais. Tudo é permitido desde que respeite-se o outro e tenha suas fantasias em comum acordo no Tantra. Todas as experiências são válidas. Os jovens são mais vigorosos e os mais velhos são mais refinados e trabalhados. As pessoas têm vergonha de falar sobre o assunto. A opção sexual de cada um é inerente ao espírito, podemos nos satisfazer sozinhos também com a masturbação. Não podemos julgar ninguém. Este preconceito para com homossexuais é muito comum. Algumas igrejas dizem que é pecado. Vamos lembrar que a Bíblia foi modificada em 553 no Concílio de Constantinopla pelo imperador Justiniano e sua esposa. Nesta mudança foi condenada a pré-existência do espírito. Neste livro do professor fala também como meditar, que é só silenciar, não adianta querer ou pensar em algo, e também dispensar técnicas sofisticadas e deixar os pensamentos ir e vir. Na Índia, os Muryas tratam a sexualidade das crianças com liberdade sexual no Gotus. Gratidão para você que acompanhou toda a leitura deste livro. Namastê.